Você cuida de tudo, menos de você, paga contas, cumpre prazos, entrega o melhor para os outros. Mas e para você? Quando foi a última vez que se tratou com a mesma importância que trata o mundo? Quantas vezes teve tempo para todo mundo, menos para sua alma? Você não é um fardo a carregar. Você é o projeto mais importante da sua vida. E sabe o que é mais triste? A maioria das pessoas vive a vida inteira se tratando como um plano B. Deixam os próprios sonhos para depois. Colocam o bem-estar em segundo plano. Vivem apagando incêndios, quando na verdade nasceram para acender luzes. Mas hoje, isso muda. Hoje você vai lembrar que cuidar de si não é egoísmo. É um ato sagrado de responsabilidade. É espiritualidade em ação. É disciplina com propósito. Porque você não veio ao mundo para sobreviver. Você veio para florescer. E esse florescimento começa agora, no momento exato em que você decide: eu sou o projeto mais importante da minha vida. Não é sua empresa, não é seu casamento, não é seu filho, é você. Porque tudo que nasce de você, palavras, ações, relações, carrega a semente da sua essência. E se você estiver doente por dentro, tudo ao seu redor adoece também. Mas, se você estiver inteiro, você se torna luz. E onde há luz, nada falta, nada paralisa, nada te impede. Foi por isso que Napoleon Hill disse: a única real liberdade está na mente disciplinada. E essa disciplina começa com uma decisão: cuidar de si, como se fosse sua maior obra-prima, porque é isso que você é. Uma obra-prima em construção, uma semente com destino de floresta. Hoje você vai se lembrar de quem é e reconstruir tudo, por dentro, pedaço por pedaço, sonho por sonho, ação por ação, com fé, com coragem, com propósito. Agora, responda com verdade. Você está disposto a investir na pessoa mais importante da sua vida? Imagine um artista. Ele passa anos construindo uma escultura, cuida de cada detalhe, lapida com amor, dedica madrugadas, mas no final, entrega a obra inacabada. Por quê? Porque esqueceu de se alimentar, esqueceu de dormir, esqueceu de viver. Assim, vivem muitos de nós, focados em fazer pelo mundo, esquecendo de ser por dentro. Você já reparou que pessoas que salvam os outros, muitas vezes não sabem se salvar? Vivem como heróis feridos, fortes por fora, mas despedaçados por dentro. E o mais cruel, a sociedade aplaude isso. Aplaude quem se doa até se esvaziar, quem aguenta firme, mesmo desmoronando por dentro. Quem dá conta de tudo, menos de si. Mas deixa eu te contar uma coisa que poucos dizem. Você não foi criado para aguentar tudo. Você foi criado para viver com sentido. E viver com sentido é entender que seu maior compromisso não é com a perfeição, é com a integridade da sua alma. Você pode mudar o mundo, mas só se estiver inteiro. Walt Disney foi rejeitado centenas de vezes antes de criar seu império. Mas sabe o que ele nunca fez? Desistir de si. Ele acreditava em sua visão mais do que nas circunstâncias, mais do que nos nãos, mais do que no medo. E por isso venceu. Porque fez da própria vida um projeto sagrado, uma missão pessoal. E você tem tratado sua vida assim, como missão ou como um castigo? Você acorda e sente propósito ou acorda apenas para repetir a rotina? Você se olha com respeito ou só se critica? Você se alimenta de fé ou de culpa? Talvez esteja na hora de fazer uma pausa, não para parar, mas para olhar para dentro. Porque é lá que tudo começa. A disciplina verdadeira não nasce do esforço forçado, ela nasce da clareza interior. E a clareza vem quando você entende: eu me valorizo, eu sou digno de investir em mim, eu mereço crescer. Essas frases não são autoajuda barata, são comandos de autossugestão. E Napoleon Hill foi categórico ao dizer: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas como acreditar
se você não se trata como prioridade? Como conquistar, se você não tem nem tempo para olhar para si? Hoje é o dia da reconexão e tudo começa com uma decisão simples, mas poderosa. Eu volto para mim. Você quer mudar sua vida? Então escute isso com o coração aberto. Você não muda sua vida. Você muda a si mesmo e isso muda tudo ao seu redor. A vida é reflexo. O que você planta dentro é o que floresce fora. Mas sabe qual é o erro de muita gente? Querem resultados extraordinários, com atitudes comuns, querem sucesso, mas sem estrutura interior, querem paz, mas alimentam a ansiedade com distrações, querem crescer, mas não se disciplinam para plantar as sementes certas. E aí está a chave que Napoleon Hill revelou em Pense e Enriqueça. A autodisciplina é o elo entre o pensamento e a realização. Não adianta ter grandes sonhos se você não tem pequenos hábitos. Não adianta desejar abundância se você vive dizendo a si mesmo que não merece. Não adianta orar por transformação se você continua nutrindo a mesma mente que te adoece. Porque fé não é esperar de braços cruzados. Fé é agir, mesmo sem provas, mesmo sem aplausos, mesmo com medo, é dizer, eu sigo mesmo com medo. E seguir um passo de cada vez, uma escolha de cada vez. Começa acordando 10 minutos mais cedo para meditar. Começa dizendo não ao que te consome. Começa escrevendo suas metas e visualizando um futuro melhor. Começa parando de se sabotar. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa começar. E esse começo é invisível, silencioso, interno, como a semente que germina no escuro da terra, antes de tocar o sol. Talvez ninguém perceba de fora, mas você vai sentir. Vai sentir. Quando disser, hoje eu escolhi me reconstruir. E essa escolha vai te guiar, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando o mundo disser o contrário, mesmo quando a dúvida bater, porque quem decide se tratar como o projeto mais importante da vida não volta atrás, não por orgulho, mas por honra. Honra a própria essência, honra a própria missão. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já despertou. Você só precisa confiar, cuidar, prosseguir. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com o que te aconteceu. Você não é os erros que cometeu. Você é a coragem de recomeçar. Você não é só um corpo. Você é uma alma com missão. E essa missão começa por você. Cuidar de si é sagrado. É a base de todo o resto. É como afiar o machado antes de cortar a árvore. Você pode tentar mudar o mundo inteiro, mas se estiver vazio por dentro, vai adoecer no meio do caminho. Porque não se trata só de fazer. Se trata de ser. Ser inteiro, ser presente. Ser a versão mais real e elevada de si mesmo. E isso não acontece por acaso. Acontece por decisão. E essa decisão é agora. Repita com força. Eu sou o projeto mais importante da minha vida. Eu volto para mim. Eu sou minha prioridade, nada me faltará. Essas não são frases bonitas, são sementes, e sementes plantadas com fé florescem com poder. Hoje, você não termina esse vídeo. Você inicia um novo ciclo, um ciclo onde você não se abandona, não se diminui, não se esquece, você se levanta. Com clareza, com amor próprio, com propósito. Você não está sozinho e nunca esteve. A vida, Deus, o universo, chame como quiser, colocaram esse vídeo no seu caminho por um motivo, porque agora é o seu momento. Não importa de onde você vem, importa para onde você está decidido a ir. E se você sentiu essa mensagem como um chamado, então deixe um sinal, escreva nos comentários, eu me escolho. Declare isso para você, para o mundo, para o universo. Porque quando você se escolhe, a vida te escolhe de volta.